Queridos amigos que acompanham o canal, hoje vamos desculpar mais uma vez a voz aqui do Morfeu, que está realmente complicada ainda, mas dá pro gasto, né, pessoal? Dá pro gasto. Vamos falar hoje a segunda parte aí do Repocalipse, não é mesmo? Essas operações chamadas Repo, que estão mostrando aí o tamanho da fragilidade das finanças mundiais, focado ali especialmente nos Estados Unidos. Assistam aí o vídeo que a gente fez ontem, que falamos bastante aí sobre a questão dos IPOs, as empresas norte-americanas que estão tendo o lançamento das ações nesses tempos agora já, começam ali com valor, e a queda que tem em poucos dias é algo absurdamente preocupante, né, pessoal? Então, assistam o vídeo anterior, fazemos alguns links também com algumas questões que vamos falar nesse vídeo, mas realmente é fundamental. Aí nossas mensagenzinhas de sempre, mandem um e-mail aí quem não faz parte ainda da nossa comunidade. Nossa comunidade está gratuita, né? Está quase fechando realmente, porque tem muitas pessoas. E temos também um canal no Patreon com diversas estratégias aí para manter uma carteira anticrise, para operar os pozinhos, né? Essas opções de put, que são um pequeno seguro aí por mês quando a crise nos índices realmente estourarem, a gente ganhar um pouquinho de dinheiro para pelo menos sobreviver nesse período e conseguir investir aí nesse momento que explodir realmente para baixo, comprar ações bem baratinhas aí. Acertou, pessoal? Então, vamos falar, esse vídeo aqui, ele também é uma matéria lá do nosso querido Zero Hedge, que a gente costuma falar que é o Morfeu norte-americano, né, que também o autor aí não se identifica, mas traz sempre uma visão aí do underground mesmo, de algumas corretoras que vão contra aí o mainstream, com informações muito interessantes. Então vamos falar basicamente qual é a participação dos grandes bancos norte-americanos que estão exatamente empurrando essa questão dos repos aí. Tá certo? Então vamos lá. Quais bancos estão por trás do aperto de fundos do Repocalipse? No final de semana passado, quando a crise do financiamento da noite para o dia estava chegando, mostramos a distribuição de 1,4 trilhão, é muito dinheiro, gente, é muito dinheiro, em reservas do Fed, também conhecidas simplesmente como dinheiro, entre os bancos que compõem o sistema financeiro dos Estados Unidos. Uma semana depois, com o choque do encanamento do dólar aparentemente desobstruindo quando nos aproximamos do final do trimestre, após 162 bilhões em várias operações de recompra de prazo overnight, que ajudou a reduzir a taxa de recompra da noite para o dia de 2%. Ainda há dúvidas sobre os eventos nas últimas 2 semanas, que fizeram com que a taxa de recompra subisse tão rapidamente para 10%. Um ou mais bancos se encontravam à beira de uma crise de financiamento. A primeira pergunta é o que aconteceu para provocar o súbito pânico de liquidez. Embora conheçamos os eventos imediatos que levaram a uma queda acentuada nos níveis de caixas, reservas bancárias, como a reconstrução acelerada da conta geral, caixa do Tesouro do Fed, a remessa de impostos no meio do mês para o Tesouro e a liquidação em massa dos títulos do Tesouro, o fato de que os estoques compromissados permaneceram até a próxima semana e forçaram o Fed a expandir drasticamente suas operações compromissadas, indica que algo muito mais sério está acontecendo. Dinheiro drena tempo. Olha que afirmação muito interessante, né? A segunda questão, e talvez mais importante, é quais foram os bancos, gente. Isso é muito importante, pessoal. Novamente, a crise de 2008, ali temos diversos filmes que já falamos, Too Big to Fail, foram protagonistas, né? Se não fosse por eles, realmente a crise não tinha ocorrido. Então a gente precisa saber como os grandes bancos estão se posicionando, gente. Senão a gente não consegue entender as crises e esses movimentos. Então ele continua. Quais foram os bancos que catalisaram o déficit inicial de financiamento, que depois se espalhou rapidamente por todo o mercado de financiamento em dólares nos Estados Unidos? Aqui, como lembrete, até o Fed de Nova York parecia sem noção, com John Williams observando na sexta-feira passada que o Fed estava examinando por que os bancos com excesso de dinheiro não conseguiam emprestar ao mercado da noite para o dia, após uma semana que revelou rachaduras no mercado financeiro dos Estados Unidos. Deixando de lado o que não sabemos, ou seja, as causas imediatas dos eventos recentes e quais bancos especificamente foram os catalisadores, se tivermos que anotar o que sabemos, é que agora é amplamente aceito que o nível de reservas
de 1,4 trilhão são muito baixas para o sistema financeiro. Como resultado, o primeiro Goldman. Então, o que ele está falando aqui, o primeiro banco que começou, esse movimento de parar de emprestar foi o Goldman Sachs, que é, famosamente conhecido aí no mercado financeiro como a Hydra, Muitos filmes falam sobre isso exatamente por ele ter muita influência em todos os níveis aí de governos e de países, Logo após o JP Morgan, novamente, é sempre bom a gente lembrar, pessoal, o JP Morgan é o primeiro banco dos Estados Unidos. Há quem diga que o próprio Federal Reserve é um bracinho do JP Morgan, tamanho do poder financeiro que eles têm. Então o JP Morgan prevê que o Fed precisará injetar bilhões permanentemente em reserva, por meio de operações permanentes de mercado aberto, ou seja, compra de títulos de tesouro, ou especificamente um Quantitative Easing 4, começando algum tempo em novembro, para elevar o nível geral de reservas para aproximadamente 1,7 a 1,8 trilhões de dólares. Escusado será dizer que um retorno de quantitative easing para um tesouro dos Estados Unidos, cujo déficit fiscal em 2019 já é cerca de 1 trilhão, e muito mais em 2020, que precisa ser financiado substancialmente pela emissão de tesouro. É exatamente o que o médico ordenou. De fato, como o JP Morgan calculou, é provável que o tamanho das compras no mercado secundário seja de aproximadamente 55 bilhões de dólares por mês até abril de 2020 e representará quase toda a emissão líquida do tesouro no período. Em outras palavras, o Fed está prestes a monetizar o déficit norte-americano pelos próximos 6 meses, um bastião útil da guerra comercial, caso a China decida parar de comprar ou, pior, despejar seus títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Pessoal, olha que coisa absurda, Então imaginem o tamanho do débito que o Fed não está se comprometendo, até abril. Então já tinham dito ali que iam continuar colocando esse dinheiro, essa fortuna aí no mercado até o dia 10 de outubro e já estão falando em abril, De fato, essa linha de pensamento nos leva de volta ao que dissemos há pouco mais de uma semana. A verdadeira razão pela qual o Fed precisa reiniciar o quantitative easing é simples: a dívida explosiva da América e a necessidade de alguém gerá-la. E tudo que o Fed precisa era de uma cortina de fumaça, permitindo retomar o crescimento de seu balanço, que por enquanto é temporário, em novembro, se tornará permanente quando Powell anunciar a retomada das compras diretas ao Tesouro. Aqui uma questão crítica, conforme formulada por Bob Elzenbeis, de Cumberland, permanece sem resposta, a saber: o problema das propostas para aumentar o tamanho do balanço patrimonial é que não há garantia de que uma quantidade maior de reserva bancária possa ser encontrada nos vários segmentos do mercado de recompra, quando necessário, apesar de atravessarmos essa ponte quando chegarmos a ela. No entanto, mesmo quando o quadro geral por trás dos eventos das últimas semanas surge gradualmente, uma questão-chave ainda permanece: quais bancos, presos em um aperto de financiamento sem precedentes, causaram o repocalipse, que fez com que a taxa sobre o dinheiro da noite explodisse mais alto quando suas reservas subitamente descobriram eles próprios não são bons no mercado de acordos compromissados e forçaram o Fed a lançar sua primeira operação de compromisso em mais de uma década. Então olha aí, pessoal, o que ele comentou. Há muitos indícios, então, que começou ali com o Goldman, que é o banco mais influente dos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, por isso é chamado a Hydra, passou ali exatamente para o JP Morgan, que é o banco com mais quantidade financeira, então com um poder realmente financeiro maior, e aí não se sabe ainda exatamente como os demais bancos seguiram essa iniciativa de realmente não emprestar mais para outros bancos ou mesmo para outras empresas. A resposta, compreensivelmente, dificilmente será fornecida. Afinal, em um momento em que a operação de recompra é o equivalente funcional do estigmatizador do uso da janela de desconto, qualquer revendedor exposto como tendo problemas de financiamento pode enfrentar imediatamente uma corrida bancária, como seus depositantes e contrapartes puxaram seu capital, resultando em uma crise de liquidez e solvência. Isso pode explicar por que, por quase 2 semanas, não houve relatos na mídia sobre os culpados da crise de recompra, mesmo que esse seja provavelmente o artigo financeiro mais lido do ano. Gente, então olha só, olha o que está falando esse artigo, é exatamente o que a gente fala, O rei está completamente nu, Aquela historinha lá de criança. O primeiro que levantar a mão e falar que o rei está nu, ou seja, o primeiro banco que ia a público e falar:
nós oficialmente não temos mais dinheiro para apoiar o mercado e fazer as recompras. Esse banco está imediatamente liquidado. E aí, alguém lembra de alguma coisa? Alguém levanta a mão? Você não vale Percival, que você sabe. Alguém dá algum nome? Não, Goldman não. Ainda não. Para Percival de falar, deixa eu me concentrar aqui. Lehman Brothers, pessoal, Lehman Brothers, não é mesmo? O primeiro banquinho que levantar a mão, quebra, acabou o sistema financeiro. Novamente o Federal Reserve vai, né, o Banco da Inglaterra, todo mundo. Too big to fail, pessoal, a gente não pode deixar o sistema quebrar, né? Mas quem vai pagar todo esse dinheiro? O povo como sempre, é óbvio, né? Então, que cheirinho de Lehman Brothers, hein, minha gente? Nossa Senhora! No entanto, pode-se fazer algumas observações com cortesia do Fed, que em sua última declaração, ativos e passivos de bancos comerciais nos Estados Unidos, divulgada ontem, mostrou o nível de vários ativos e passivos bancários, como da quarta-feira, 18 de setembro, quando a crise da repo estava começando. E o item mais importante aqui é a quantidade de caixa do banco comercial, ou seja, reservas discriminadas da forma mais detalhada que a instrução permitir, que infelizmente só vai para o nível nacional de bancos e bancos estrangeiros. O que esses dados mostram é que uma base não sazonal, ajustada, porque cuidamos dos dados reais e não da abordagem do Fed, o dinheiro dos grandes bancos domésticos caiu na semana que terminou 18 de setembro em 55 bilhões a 714 bilhões de dólares, o total mais baixo desde abril de 2013, enquanto o caixa de pequenos bancos domésticos também caiu substancialmente, de 18 bilhões para 272 bilhões de dólares, para uma queda combinada de 73 bilhões no total do caixa bancário nacional. E assim como os níveis de caixa e as reservas caíram, drenando acentuadamente a liquidez do sistema, o Fed respondeu anunciando uma injeção de liquidez, compensando quase com precisão o déficit total de caixa de 73 bilhões, de dólares, na forma de uma operação de recompra noturna de 75 bilhões, que é o que a gente sempre fala, após uma década de hiato prolongado, em 19 de setembro, um dia após o último anúncio do corte das taxas de Fed. A surpresa, enquanto alguns especulavam que os bancos estrangeiros estavam por trás da crise da recompra, o dinheiro dos bancos estrangeiros que operavam nos Estados Unidos subiu respeitáveis 13 bilhões de dólares na semana encerrada em 18 de setembro, para 537 bilhões, em linha com os níveis em que o dinheiro dos bancos estrangeiros havia sido depositado nos últimos 2 meses. O que ele está querendo dizer aqui então, pessoal, depois de tudo isso que a gente leu, né? O problema está nos Estados Unidos da América. Oh, meu Deus, é mesmo? Caramba, gente, quantas vezes a gente já não falou que o que vai estourar o mundo não é a China, não é o Irã, não é o petróleo, é o crédito norte-americano, pessoal, quantas vezes? E ele finaliza ali, né? Em outras palavras, para encontrar o culpado pelo mais recente choque de recompra, não olhe para a Europa, hein? Que está com os bancos também. Esses bancos têm dificuldade suficiente com o Banco Central Europeu, lançando recentemente o Eternity. Olha que beleza, é o que é um quantitativismo para a eternidade. Para também ter que se preocupar com o financiamento noturno do Zé, ou seja, a Europa falou assim, meu velho, te vira, nós já estamos lascados aqui. Mas olhe para as pistas entre os bancos domésticos dos Estados Unidos, pessoal. Pontos para o Morpheuzinho, para o Percival, tá certo? Que sempre disseram que o problema vai ser norte-americano. Infelizmente, como os dados do Fed só passam por 18 de setembro, a análise completa do financiamento bancário até o final do trimestre precisará esperar até a próxima sexta-feira. Enquanto esperamos, a pergunta é: a situação do repo se estabilizará quando colocarmos setembro no espelho retrovisor, com tantas taxas que os estrangeiros esperam que aconteçam assim que a escassez de liquidez no trimestre acabar? Ou persistirá confirmando que algo está bem e verdadeiramente quebrado nos mercados de financiamento em dólar e o que o Fed fará em resposta? Tá certo, pessoal? Então, a gente fica muito feliz realmente de ler uma matéria como essa, que vai realmente completamente de acordo com aquilo que a gente sempre fala. Não, né, que o resto do mundo aí esteja bem, que a Europa esteja boa, ela também tem muitos problemas. A gente já apontou aqui os bancos europeus, né, a cabeça aí sempre é o Deutsche, né, o banco alemão,
que a gente sempre fala que tem muito problema, o Reino Unido com o Brexit, né, não sai daquela desgraça. Não que lá esteja bom, mas o que vai realmente destruir é o crédito norte-americano. E isso já aconteceu, porque os grandes bancos que foram destruidores do sistema em 2008 não estão emprestando mais para fazer o repo. Por isso que é o repocalipse. Isso já começou, só não tem uma hora, a hora que um player, um banco, levantar a mão e falar eu não tenho dinheiro para ajudar mais esse sistema, tudo vai cair, como a gente vem falando há muito tempo. E aí é a hora exatamente da nossa carteira anticrise com moedas e metais, é a hora dos nossos pozinhos darem certo, sempre lembrando que há muito também, né? Há muitos riscos também dos pozinhos não funcionarem, mesmo com a crise acontecendo, do preço da ação não bater o strike, enfim, isso é uma outra questão. Mas é fundamental realmente a gente estar bem posicionado, porque isso que ocorreu aí depois de 10 anos, a última vez que ocorreu foi exatamente em 2009, quando se tinha esse problema mesmo do crédito norte-americano, que hoje está muito maior e muito mais complexo. Tá certo, pessoal? Então, espero que tenham gostado. Nossa crise de fartura, como é a segunda parte, né, do mesmo vídeo, a gente novamente vai comentar. É um filme, na verdade, né? Aquele filme que a gente falou, do Homem que Viu o Infinito. Nós estamos realmente repetindo essa indicação, porque é muito importante. Quem é jovem, quem não tem dinheiro, quem está preocupado com a crise, assista. O dinheiro é a última coisa que a gente tem que se preocupar, pessoal. É um canal de finanças e fala uma coisa dessa, um absurdo desse? Não, muito pelo contrário, né? Quem estuda muito a finanças entende exatamente que o dinheiro em si é o menos preocupante, né? O que a gente tem que se preocupar é com conhecimento, é em ter um ofício importante na sociedade e com isso conseguir uma renda boa, formar um pequeno patrimônio, ajudar a nossa família, crescer com os amigos e aí devolver para a sociedade de alguma forma, sendo o dinheiro mesmo, sendo criando alguma coisa, tendo uma família, né, que anda também dentro dos preceitos aí de fazer o que é certo, de ajudar o próximo, e é isso que importa, pessoal, tá certo? Não tenho dinheiro, não é um problema. Estude, 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 se esforce, se esforce, se esforce, não durma, não tenha uma vida social tão próspera num primeiro momento, para no segundo momento ter uma vida social plena e poder ajudar o máximo de pessoas possíveis. Tá certo, pessoal? Assistam esse filme, por favor. Ele não é um filme de finanças, ele é um filme de comportamento. O comportamento que a gente fala todo santo dia nesse canalzinho. Maravilha, pessoal? Então, mais uma vez, quem puder, entre no Patreon, é um investimento bacana. Mande os e-mails aí para entrar na comunidade gratuita. Curtam o vídeo, compartilhem. Um grande abraço!